Abra comigo lá a sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, o versículo é o versículo de número 24. Todos encontraram aí? Marcos 12, versículo de número 24, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Versão na NVI diz assim: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Até aí, feche seus olhos se você puder comigo, olhe por mim nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, na importância, Senhor, desse momento, onde a Tua Palavra é ministrada, porque a Tua Palavra é uma semente perfeita que não volta para o Senhor vazia, meu Pai. Então, em nome de Jesus, o que eu te peço é que a revelação do Teu Espírito Santo agora, Senhor, nos dê condição, tanto a mim que falo, Senhor, para falar aquilo que está no seu coração, na sua mente, Senhor, tanto para aqueles que ouvem, Senhor, que eles possam, Senhor, ouvir e receber uma palavra revelada do Senhor, que transcenda aquilo que eu estou falando nesse momento, meu Pai, mas venha com a revelação do Teu Espírito, para que nós sejamos livres de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, e de uma vida em santidade e em total devoção ao Senhor e ao Seu Espírito em nós. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua Palavra, porque ela é o Teu poder, que tem, Senhor, a única coisa, Senhor, que tem o poder e a capacidade de nos mudar. Por isso, em nome de Jesus agora, transforma-nos pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Jesus aqui, ele está falando com um grupo muito específico, né? Mas a gente não pode fazer esse tipo de exegese, de separar os grupos na Bíblia, porque se a gente fizer isso uma vez, a gente tem que fazer o tempo todo, né? Você fala, não, aqui Jesus está falando com fariseu. Ah, aqui Jesus está falando com discípulo. Lá o apóstolo Paulo está escrevendo a carta para fulano de tal. Do ponto de vista profético do Espírito de revelação da palavra, isso é errado, porque isso mata a revelação que a palavra tem para todos nós, porque a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos, todos os nossos corações, ela é apta para o ensino de todo homem, ela funciona na vida de todo aquele que crê. Do ponto de vista de um exame geográfico, de contexto, né, de ponto de vista histórico do livro, sim, nós precisamos entender isso, até para fazer uma interpretação racional, lógica, né, bem feita. Mas do ponto de vista do Espírito profético, nós temos que entender que toda a palavra fala comigo e com você. Amém? Vocês creem nisso? Toda a palavra de Deus é apta para nos ensinar. Então, dentro desse quesito aqui, nós sabemos sim que Jesus estava falando com os fariseus. Mas existe, queridos, algo que em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo vai tirar da nossa mentalidade, que é o mesmo Espírito que estava dentro desses homens. Esse Espírito que a gente chama de Espírito farisaico, justamente por conta deles. A repreensão de Jesus aqui é muito clara em dois princípios. Ele repreende esses homens por duas coisas. Ele diz, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Note que Jesus não fala de uma coisa só. Amém? Todos estão entendendo aqui? Jesus fala que eles tinham um problema com o conhecimento de duas coisas. A primeira coisa, as Escrituras. Segunda coisa, segunda coisa. Então eles erravam, porque eles não conheciam essas duas coisas, e Jesus foi muito severo com ele. Dentro desse contexto aqui, nós estamos falando aqui sobre a questão da ressurreição, né? Então os saduceus ali, os fariseus, eles tinham uma dúvida muito grande, né? Esses dois grupos em relação à ressurreição, uns acreditavam, outros não acreditavam. Então vira e mexe, eles tinham divisão a respeito disso. Então eles começam ali com um questionamento ali, os saduceus nesse caso aqui, sobre essa possibilidade, como que vai acontecer na ressurreição, né? O cara morreu, aí o segundo casou, o terceiro veio, no final lá na ressurreição, a mulher vai ser mulher de quem? Eles tinham umas dúvidas meio doidas, e Jesus dentro desse contexto repreende esse grupo aqui religioso. Eu falei os fariseus no começo, aí perdão, são os saduceus. Então Jesus vem e puxa a orelhinha deles aqui e fala, vocês estão enganados. Mas preste atenção numa coisa, nós estamos falando aqui de homens, toda vez que nós falamos aqui dos grupos que existiam nessa época, que eram os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus,
eram os principais grupos religiosos ali, todos eles tinham uma coisa em comum, né? Um destaquezinho para os fariseus ali, mas todos eles tinham uma coisa muito em comum, assim como os escribas ali, os mestres da lei. Todos esses homens eram versados na lei judaica. Jesus estava falando com homens ali que tinham um conhecimento teórico muito aprofundado da Bíblia da sua época, das escrituras da sua época, das escrituras da sua época, ali, dos livros dos profetas, dos livros da lei de Moisés. Eles tinham um conhecimento da tradição, da lei judaica, do comportamento judaico, que todo o comportamento social, econômico judaico estava ligado diretamente à religião. Amém? Quantos sabem disso? É assim. A vida deles era orientada justamente, não existe lá um código penal, um código de processo civil, de processo penal, lei do estatuto da criança e do adolescente. O que existe lá para eles é a lei de Deus. Era o povo de Deus. Então Jesus não estava falando com pessoas que não procuravam conhecer, ele não estava falando ali com os leigos, com os iletrados. Todos estão me acompanhando aqui? Jesus estava falando com pessoas que conheciam. Mas ele diz para esses homens a primeira coisa, que eles erram por quê? Por não conhecer. Isso é conflituoso, porque ele fala com alguém que conhece, que ele erra por não conhecer. De que conhecimento Jesus está falando? Quem pensa comigo de qual conhecimento ele está falando? Alguém chuta aí? Qual conhecimento que Jesus estava falando? Experiência. O conhecimento revelado pelo Espírito de Deus. O conhecimento de alguém que se aplica não para saber a letra das Escrituras, mas o conhecimento de alguém que aplica o coração para conhecer o Deus que revela a sua palavra. Esses homens erravam e erravam constantemente, porque todo o conhecimento que eles tinham das Escrituras, das leis e dos profetas, estavam aplicados a uma decoreba sem sentido. Estava aplicado a um conhecimento de busca por conhecimento, de um conhecimento só por entender a letra, como se fosse mais um livro, como se fosse uma orientação meramente disciplinar, como se fosse uma orientação meramente disciplinar ali, como leis mesmo. Assim como você e eu precisamos conhecer uma lei de trânsito, por exemplo, né? O que está acontecendo, gente? Baixa o ganho aí, faz alguma coisa em nome de Jesus para mim. O que é que está acontecendo? Amém? O microfone que está muito alto. Como você e eu precisamos conhecer uma lei de trânsito, por exemplo, né? A partir do momento que você é habilitado lá, você faz a provinha meio que nas coxas, né? Sob a orientação lá do instrutor, né? Mas a partir do momento que você tem uma CNH, uma habilitação, você sai para a rua, pressupõe-se que você sabe tudo de trânsito. É assim ou não é assim? Se o policial te parar lá e você estiver infringindo uma lei de trânsito, aliás, sabe o que acontece quando você alega que não conhece alguma coisa? Quem sabe o que acontece? Você, além da multa que você vai sofrer por de repente não ter dado seta, você vai tomar uma outra multa por não se atentar à lei, por não prestar atenção naquilo que você deveria conhecer. Olha que interessante, porque você fazer parte de alguma coisa que você confessa, pressupõe que você entende daquilo. Então assim, esses homens se preocupavam em conhecer a lei dessa maneira, e você vê isso ao longo de todo o evangelho da vida ministerial de Jesus, o tempo todo, esses homens abordando Jesus em relação à lei, em relação ao conhecimento. Mas isso aqui é um ponto alto, quando Jesus fala para ele, vocês estão errando porque vocês não conhecem. Eu fico me imaginando na pele daqueles homens nesse momento, em falar assim, puxa, quem ele é para pensar que eu não conheço? Eu conheço esse negócio de cor e salteado, eu sei do que eu estou falando, pode me fazer um exame oral agora, Jesus, de qualquer coisa, pergunta para mim, eu te falo quem falou, eu te falo onde está. Quantos entendem isso? Esses homens tinham isso dentro de si como um conhecimento profundo das Escrituras, mas quando eles confrontaram com o verbo revelado de Deus, a própria revelação do verbo de Deus, o próprio Jesus, a própria palavra, que estava com Deus e era Deus, diz, vocês não conhecem. Porque o conhecimento que Jesus deseja, aquilo que o Senhor almejou para você e para mim, é que nós tenhamos um conhecimento que vai além das letras, e um conhecimento que nos liberte. Não um conhecimento que sejam coisas teóricas que me orientam como se eu estivesse sujeito a uma lei de Deus que está travada nas letras da sua palavra, mas um conhecimento que traz revelação da verdade e que me faz viver algo de uma forma guiada pelo Espírito por trás da letra. Amém? Se tivesse entendido isso, você tinha dado glória a Deus.
O conhecimento que o Senhor almeja que você e eu tenhamos. Não é um conhecimento de alguém que sabe o que está escrito na palavra, mas de alguém que passa a viver, não por uma sujeição à obediência de uma lei que ele teve conhecimento, mas alguém em que a lei foi gravada no seu coração, e ele vive pelo Espírito de Deus que o guia a viver toda a verdade. É isso que Deus queria dizer para esses homens. Vocês têm tantas questões difíceis de conflito com a lei, porque a lei que está gravada não está gravada na tábua do coração de vocês, é uma lei que vocês conhecem apenas na mente de vocês. E o segundo ponto aqui que ele diz que eles erram, é que eles erram em não conhecer o poder de Deus. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse conhecimento da revelação das Escrituras. Abre comigo, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Primeira carta aos Coríntios, no versículo 8. Diz assim, versículo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 3, que diz assim na minha Bíblia: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, nós reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ora, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Versículo 3 diz, no tocante a, versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Amém, queridos? Paulo agora não está falando mais com um grupo de gente que conhecia tanta palavra assim. Paulo está falando com uma igreja gentílica aqui na Caia, igreja aos Coríntios aqui, uma igreja na Grécia, uma igreja grega aqui, que estava ali nos seus passos de fé, sendo discipulada pelo apóstolo Paulo ali, e pelos obreiros ali, pelos pastores que ele levantava para cuidar dessa igreja. E esse povo aqui, já estava achando que sabia alguma coisa, né? Já estava começando a se tornar um povo soberbo, um povo, como Paulo diz aqui, com palavras muito duras, segundo a versão Almeida Revista e Atualizada, né? Todos somos os senhores do saber, todos dominamos, todos sabemos de muitas coisas. E aí Paulo repreende dizendo algo muito profundo. Ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor constrói. A mesma coisa que Jesus disse para aqueles saduceus, diz, vocês continuam errando porque vocês não conhecem. Não é de não conhecer, de não saber, querido, não é não conhecer, de não saber onde está o endereço, sobre o que está escrito na palavra. Olha como Paulo fala da mesma coisa aqui. Ele fala que o conhecimento que nós precisamos ter, é um conhecimento baseado no amor a Deus e a sua palavra. Senão a gente se torna um crente de Google, senão a gente consegue saber de todas as coisas, sem ter amor à palavra de Deus, e nós passamos a ter um conhecimento teórico da palavra de Deus, que não liberta ninguém, porque é um conhecimento sem o amor, porque é um conhecimento que não é gerado pelo Espírito, é um conhecimento humano, como você pode conhecer qualquer outra coisa. Esses dias eu tive um problema aí, aparentemente é um refluxo gastroesofágico, né? Então eu voltei do casamento de vocês lá, vocês estão voltando de mel, né? Eu voltei do casamento passando mal, cara. Cada 5 segundos um soluço, um arroto, assim, aquela coisa queimando eu consegui descobrir exatamente qual era o caminho do meu estômago para o meu esôfago aqui, até chegar, dava para perceber tudo. Terrível, cara. Passando mal, 2 horas ali, terrível. A Dani estava comigo no carro, viu como eu sofri de lá aqui, aí foi até meia-noite, não conseguia dormir. Aí tomei um balde de Eno ali, para dar uma aliviada, dormi até as 4 da madrugada, acordei mal, aí fiquei mal praticamente a semana toda aí. E aí o que eu fiz, né, quando eu estava com arroto de soluço, aquela queimação? O que eu fiz? Quem sabe o que eu fiz? Abri o Google. Foi no primeiro médico que estava à minha disposição. Aí coloquei lá, arroto mais soluço. E obviamente ele me deu um diagnóstico completo das coisas, né? Então a partir daquele momento eu era um conhecedor nato de refluxo gastroesofágico e de todas as suas futuras complicações. Aí eu coloquei quais alimentos devo comer, quais alimentos não devo comer. E eu me tornei médico formado ali em torno de 10 minutos. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, né? Quem nunca foi olhar no Google lá para ver alguma coisa, né? Pode não ter sido a respeito de saúde, mas alguma coisa você foi olhar. E sabe, muitas vezes o conhecimento que nós temos de Deus, irmãos, eu estou falando isso muito sério, com temor, é um conhecimento desse tipo.
Se eu te perguntar qualquer coisa da Bíblia aqui, você não precisa conhecer. Abre o Google aí, qualquer coisa que eu te falar. Esses dias eu estava conversando com o Glauco lá sobre a questão da mulher que tocou no manto de Jesus, né? Ela não tocou só no manto, ela tocou na orla do manto. Isso é uma coisa super complicada de entender dentro da etimologia das palavras, né? Que é o canaf, né? Que é a asa, que é a borda do manto ali, que é a mesma palavra. Existe uma profecia de Malaquias que diz que o Messias traria a cura sobre as suas asas, né? E a palavra é canaf, que é a mesma palavra usada para a borda do manto. Então as pessoas criam, os judeus que estudavam a palavra, que se de alguma forma Jesus, o Messias, se ele fosse o Messias, a cura estaria na orla do seu manto. Então essa mulher não tocou ali por qualquer razão, ela tocou porque existia uma profecia. Você talvez pudesse não saber disso estudando as escrituras ali, tendo uma revelação de Deus. Mas se você fosse procurar no Google agora, se você escrever, por que a mulher tocou na orla do manto de Jesus, você vai achar umas 45 respostas, teologia para o negócio, e você vai se tornar um senhor do saber. Você vai conhecer todas as coisas. Mas o problema, querido, é que quando não é o amor por conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, de ter relacionamento com o Pai, esse tipo de conhecimento não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida. Só orgulho, só inchaço, só soberba. Porque a palavra de Deus diz isso, que vocês erram quando não conhecem as Escrituras, pelo amor do Espírito, pela revelação da palavra. Paulo diz que vocês pensam conhecer alguma coisa, mas como ele completa, que ele diz que alguém que acha que sabe alguma coisa, não sabe como deveria saber. Porque quem sabe alguma coisa pelo Espírito não acha que sabe. As coisas que existem dentro dele constroem pontes para que outras pessoas conheçam a Deus. O conhecimento que o Pai quer que você tenha dele, o conhecimento que o Pai quer que eu tenha dele, não é de um exame científico das Escrituras, mas é de um exame de amor da palavra que ele deixou para nós. Não é um exame de saber onde estão os endereços, qual é a teologia disso, qual a doutrinação daquilo. Isso é bom, queridos? Isso tem um papel na nossa mentalidade cristã? É claro que tem. Mas o que o Pai quer construir dentro de você e de mim vai muito além disso. Vai para um conhecimento dele que te traz paz. Vai para um conhecimento dele que te ensina a abrir mão de muita coisa que você sabe para poder caminhar na fraqueza dos outros. Aliás, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, aqui no capítulo 14, que ele diz assim: tenham tolerância com as pessoas, pelas maneiras delas de raciocinarem as coisas, porque o conhecimento de Deus vai me fazer ser guiado nesse padrão de humildade, queridos. O Espírito Santo quer que nós conheçamos a Deus e sejamos conhecidos por Ele, e isso você nunca vai encontrar, presta atenção no que eu vou falar, nem mesmo abrindo a sua Bíblia, nem mesmo se expondo a uma pregação. Pode ler a Bíblia umas 20 vezes. Aliás, eu tive um tio que leu a Bíblia várias vezes aqui, e ele encerrou a sua carreira como quase grão-mestre dentro de uma ordem maçom. E ele te dava uma surra em qualquer assunto teológico. Era impossível discutir com ele sobre qualquer teoria, sobre qualquer doutrina. Você não conseguia ganhar dele nunca. Meu pai cansou de brigar com ele. Meu pai cansou, não tinha como mais. Tentar convencer o homem era só pelo Espírito. Por quê? Porque o conhecimento ensoberbece. Porque nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. Nós erramos quando nós não somos conhecidos por Deus como pessoas que amam a sua palavra. Porque esse amor constrói coisas em nós. É mais do que ser como alguém aprovado e ter uma CNH e saindo dirigindo ali. É alguém que tem o seu coração aplicado a essa palavra que pode transformar as nossas vidas. Por isso que Jesus completa dizendo: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Paulo diz lá quando ele escreve aos Romanos? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, as boas novas de Jesus, a notícia de que o Messias, de que o Salvador veio para nos salvar, veio para morrer pelos nossos pecados, a consciência de fé que vem pelo Espírito em nossas vidas, e isso sendo algo construído dentro dos nossos corações, atrai o poder de Deus para as nossas vidas. Nos convence do pecado, nos convence da ira, nos convence da justiça e do juízo através do Espírito Santo, e nos faz ser alguém que tem um conhecimento não mais como eu conheço agora sobre refluxo gastroesofágico, mas de alguém que tem um conhecimento baseado no amor pela palavra e pela presença de Deus. É assim que Deus quer que você o conheça. É assim que Deus quer que eu o conheça. É assim que Deus quer que a igreja dele seja formada, querido. Sabe o que acontece hoje? Eu vou dar alguns exemplos para você. Nós temos um homem, um pastor, que na década de 80 abençoou a igreja brasileira de uma maneira
fantástica. Poucas pessoas escreveram tanta doutrina, tantas pessoas falaram sobre assuntos tão profundos quanto esse pastor. Um dia esse homem caiu no pecado, e eu confesso que eu entendo que a igreja errou muito com ele. A igreja terminou de apedrejar e afundar o cara. Em grande parte, a culpa é sim da igreja evangélica, porque não deu chance para o cara se levantar. Mas esse cara tem um conhecimento absurdo da palavra de Deus, querido, e hoje, sem sombra de dúvida, ele é um dos caras assim, que com maior clareza você vê o tanto que ele apostatou da fé. Apostatar da fé é você ir além daquilo que é o padrão de Deus para as coisas, né? O apóstolo Paulo diz assim aos Gálatas que se alguém ensinar um evangelho que passe daquele que eu ensinei para vocês, que ele seja considerado maldito, né? Ainda que um anjo venha do céu e anuncie um outro evangelho, que seja maldito, porque esse evangelho que vai além daquele anunciado, da simplicidade da revelação, é a apostasia, é você cair da fé, você sair fora da fé. Hoje esse homem é um ícone da apostasia, e ele ensina valores assim absurdos, e todos eles baseados no conhecimento das escrituras. Eu já vi esse cara dando aula assim de coisas que não tem base bíblica nenhuma, numa exegese assim triste, mas baseado na palavra de Deus. Eu uma vez sentei com um ex-satanista para conversar, e o cara assim, ele me deu uma aula bíblica. Você conhecia ele, né, Léo? Você lembra dele, né? Me deu uma aula bíblica de como quem falou com Moisés lá no Sinai não foi Deus, mas foi o próprio Satanás. Ele deu uma aula bíblica de convencimento teológico absurdo, cara, né? Só para mostrar, né? Ele foi falando de algumas coisas e tal. Incrível, esses caras, todos eles tinham conhecimento, todos eles eram senhores do saber. Muitos dos homens hoje que nós vemos ensinando a igreja, inclusive para roubar dinheiro da igreja, a gente que mais tem é bandido no púlpito hoje, são senhores do saber. Os caras acham base bíblica lá para arrancar dinheiro da igreja, os caras acham base bíblica lá para distorcer as escrituras, mas com conhecimento teórico da Bíblia. É isso ou não é isso, gente? É isso que acontece hoje ou não é isso? A apostasia, ela está varrendo solta, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo ali no capítulo 1, depois no capítulo 3, na segunda carta a Timóteo, falando sobre isso, que os últimos dias seriam dias da apostasia, os últimos dias seriam dias de engano, os últimos dias seriam dias de sofisma, né? Sofisma é uma mentira tão boa, tão bonita, que parece a verdade, porque ela deriva da verdade, mas ela não é a verdade completa. Então, ou nós nos aplicamos a conhecer as escrituras pelo poder de Deus, conhecer as escrituras pelo Espírito Santo de Deus, por amor a conhecer a Deus, e não por amor ao conhecimento apenas, queridos, ou nós somos alvos fáceis para apostatar da fé, ou nós somos presas fáceis para se desviar da fé, achando que conhecemos as coisas. Deus quer que você o conheça intimamente, Deus quer que você fale da sua experiência, daquilo que é empírico, daquilo que está integrado ao seu ser. Jesus disse isso. João capítulo 8, versículo 32 diz: conheçam a verdade vos libertará. Ora, de que tipo de conhecimento que Jesus está falando, querido? Desse tipo de conhecimento. Porque senão todas as pessoas que estão na igreja há 20 anos, que leram a Bíblia 5, 7, 10 vezes, seriam livres. Todas são? Todas são? Não. Tem um monte de crente preso, que já leu mais a Bíblia do que eu, talvez, que já foi em mais culto do que eu, mas continua preso nas mesmas coisas. O cara está 20 anos na igreja e não consegue dizimar. O cara está 10 anos na igreja e não consigo perdoar. Puxa, será que o que ele leu? O que entrou no coração dele? A profecia, a palavra a nosso respeito é que Deus não gravaria mais as suas letras em tábuas de pedra, mas a aliança desse Espírito aqui é gravada em letras no nosso coração. Olha como existe um envolvimento de coração com o negócio, de amor, de ser realmente guiado pelo Espírito Santo, querido. Eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, busquem a conhecer a Deus por amor à sua presença, busquem um conhecimento de Deus que vai além das explicações de um livro, como se fosse algo científico, que nos guia a sermos senhores do saber, mas que a sabedoria que venha para nós seja uma sabedoria do alto, de uma revelação de uma palavra que tem vida e poder, de uma revelação de uma palavra que transforma o meu caráter, de uma revelação de uma palavra que mostra em mim frutos, que são sinais de arrependimento, que as pessoas vejam mudança nas nossas vidas, querido, porque se nós sabemos tantas coisas assim, por que nós não mudamos? Por que a nossa vida não é diferente? Por que eu continuo guardando mágoa e rancor? Por que eu continuo sem ter relacionamento com pessoas? Por que eu continuo pensando, o meu santo não bate com ele? Então alguém está com Satanás no corpo. Se o santo que está dentro de você é o santo, Jesus de Nazaré que te santificou, é impossível que não bata com o irmão. Indiferente da maneira dele de raciocinar as coisas.
Porque a sabedoria do Pai, ela faz coisas que constroem, amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, vamos conhecer a Deus e ser conhecidos por Ele pelo poder das suas Escrituras, pelo poder da revelação da palavra, queridos. Sabe, nós precisamos, em nome de Jesus, viver isso nesses dias. Entende uma coisa? Quanto mais nós tivermos um conhecimento superficial dessa palavra, mais dano ela vai nos causar. Sabia que quanto mais você conhecer as Escrituras, de uma maneira teórica, de uma maneira científica, mais dano ela vai te causar? Se você abrir aqui a segunda carta aos Coríntios, já é uma outra carta, já é um outro tempo, já é uma outra igreja um pouco mais madura talvez. O apóstolo Paulo escreve, no capítulo 3, falando a respeito do seu ministério, defendendo o seu apostolado entre esses homens. Ele diz assim, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Versículo 3 diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que nós temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo está defendendo o seu apostolado aqui, dizendo que tudo que ele pôde fazer e realizar, não foi pelo conhecimento humano, não foi pelas tábuas de pedra, mas foi por algo que foi escrito pelo Espírito nos corações das pessoas. Algo vivido, algo experimentado, algo que trouxe mudança. Então o apóstolo Paulo fecha o assunto com o versículo 6, dizendo algo muito profundo. Ele diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito gera vida. Entende que quando Deus, pode glorificar mesmo, entende que quando Deus ele quer te ensinar alguma coisa, Ele nunca vai te ensinar no logos, Ele nunca vai te ensinar na lógica, na racionalidade da palavra. A Bíblia, se você pudesse de alguma forma imaginar, retirar a espiritualidade da Bíblia, ela só como um livro, de uma forma científica, literária, histórica, ela já é muito profunda. Além de conter a história de um povo, de religião, de costumes, de guerras, de batalhas, ela é um livro excelente. Se você tirar a espiritualidade, você pode conhecer muita coisa, mas não foi isso que Deus planejou. A palavra de Deus é o próprio verbo de Deus, é o próprio Cristo, revelado a nós novamente em letras, porque no princípio Ele era o verbo de Deus. No princípio Cristo era aquilo que gerava vida, através da palavra de Deus ordenada. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e a palavra diz em João 1, então, que o verbo se fez carne. A própria palavra de Deus, a própria revelação do Espírito de Deus, que materializava as coisas, então agora tomou forma humana, na pessoa de Jesus. Então o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. E foi então possível aos homens, aquele mistério que estava escondido, oculto por gerações, ser revelado, ser visto, ser tocado, ser apalpado, sentir o cheiro, ver as dores, suor, sangue. Olha a loucura disso, a loucura da pregação do Evangelho. Então a palavra de Deus, que gerou vida, e tudo que nós vemos, que por meio do qual todas as coisas subsistem, se tornou em forma humana e andou entre nós, para que nós então, a partir daquele momento, não conhecêssemos mais o logos da palavra, para que a partir daquele momento, as coisas que estavam na mente de Deus, não fossem mais ocultas a nós, mas a partir do momento que Jesus, a luz do mundo, veio à terra, nós vimos a palavra de Deus, nós tocamos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus da maneira que Ele sempre quis que nós a conhecêssemos, e isso não mudou. Deus quer que você conheça a palavra, querido, como os apóstolos conheceram a Jesus, andando com Ele, sentindo o cheiro dEle, tocando nele, vendo as suas dores. A palavra precisa ser conhecida, revelada a nós. Enquanto você olha para a palavra de Deus, enquanto eu olho para a palavra de Deus como um livro de conhecimento, todas as coisas de Deus continuam ocultas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus como o próprio Jesus nos ensinando, transmitindo o seu conhecimento para nós, o Espírito revelando os mistérios de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos próprios Coríntios aqui: se alguém ama a Deus, coisas que não chegaram ao coração de ninguém, coisas que ouvidos nem ouviram, coisas que olhos não viram, Ele traz revelação a você.
Ele está falando aqui de um relacionamento profundo que deixa marcas existenciais em você e em mim. É desse jeito que Ele quer que nós o conheçamos, querido, porque quando nós o conhecemos assim, nós passamos do conhecimento científico, nós passamos do Logos e nós temos rema, nós temos Cristo sendo gerado em nós pelo poder da sua palavra. Amém? Entende em nome de Jesus? Até um papagaio pode ser ensinado a falar. Se eu ensinar para o meu papagaio João 3,16, eu não tenho um papagaio é fictício. Ele vai falar, vai ou não vai? Quem já viu um papagaio conversando? Já vi papagaio assoviando música, acho que da Beyoncé, eu não manjo muito dessas músicas, mas acho que era da Beyoncé. Tinha um papagaio assoviando, cara. Você ensina o que você quiser. Até, aliás, a mula falou com Balaão, né? E vocês sabem que eu sou um cara que, graças a Deus, aqui pela minha mente, aqui, eu sei os endereços, né? Tive que dar aula de batismo agora, fiquei sabendo nos últimos 30 segundos, né, pastor? Pastor, você vai dar aula de batismo. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Né? O pastor Igor teve complicação no trajeto. E aí eu fui lá, os irmãos, quem estava na aula de batismo comigo lá? Eu abri lá 10, 12 textos lá, eu sabia onde estava tudo. Eu sabia, cientificamente eu conheço esse negócio aqui. Entendo o que eu estou dizendo com esse negócio aqui. Tratando ele como um livro só. Mas conhecer os endereços, saber o que está escrito, ter noção da lei, ter noção de quem é o profeta, 833 anos de Cristo, foi profetizado isso, saber disso nunca trouxe mudança na minha vida. Mas quando eu experimentei o poder de Deus transformando o meu caráter, mudando a minha maneira de olhar para as pessoas, e dia após dia Ele tem sido revelado em mim, isso faz diferença, irmão. Talvez alguém que levante a mão para Jesus nessa noite e entenda que Ele quer ser Senhor da sua vida aqui, e venha com o coração grato, talvez tenha mais possibilidade de ter uma experiência com a palavra do que nós que estamos aqui, tratando isso como se fosse um livro, tipo uma série na Netflix. Você quer saber o nome do personagem, a história, de onde veio. Isso não pode causar mudanças profundas na sua vida e na minha vida. Se nós não quisermos conhecer a Jesus, tal como Ele é, ver a sua face revelada, brilhando em nós, nós vamos ser como os judeus, que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no capítulo 3, que até hoje, quando eles leem Moisés, por conta de uma lei que foi forjada na aparência humana, quando a sua glória desvanecia, até hoje eles leem Moisés com um véu diante dos seus olhos. Mas nós olhamos para a palavra ali como um espelho, que reflete quem nós somos diante da luz dessa palavra, somos transformados pela glória de Cristo, porque o ministério da revelação, através de Jesus, não veio com um véu, não veio de uma glória que diminuía, mas vem de uma glória que cresce cada vez mais nas nossas vidas. É isso que Jesus quer fazer na sua vida através da palavra. Por muito tempo eu saí para pregar fora, né? Muito tempo não, por um ano. E a gente tinha feito algumas camisetas que são algo muito verdadeiro, que está escrito assim: leia a sua Bíblia, mude o seu mundo, ou mude o seu mundo, leia a sua Bíblia. E eu creio muito nisso. Mas depois que eu escrevi aquilo, eu comecei a pensar, eu falei, puxa, tem tanta gente lendo a palavra de Deus e não tendo o seu mundo mudado, por conta disso. Porque eles têm lido a Bíblia simplesmente, mas eles não têm deixado essa própria Bíblia lê-los. Têm sido expostos ao conhecimento humano, mas não têm deixado o conhecimento de Deus fluir do seu interior. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, isso é um apelo para cada um de nós, isso é um apelo para mim, isso é um apelo que vai nos guardar dos sofismas, porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus de uma maneira teórica, de uma maneira humana, mais perigoso é. Sabe por que a letra mata? Falando a respeito da própria palavra de Deus, lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Quem sabe o que são 2 gumes? 2 lados de corte. Mas dentro desse contexto aqui de guerra, da época em que essa colocação a respeito da espada de 2 gumes foi colocada, não se estava falando de uma espada como nós conhecemos. Não estava falando daquela espada que você segura num cabo aqui, ela sobe, tem corte para um lado e corte para o outro. Estava falando de um tipo de espada que era pega pelo meio. É como se você pegasse uma espada assim, e essa espada tinha corte para trás e para frente. Agora pensa comigo. Qualquer cara maneja uma espada dessa? Qualquer cara maneja uma espada dessa, irmão? Se for um broca cega que nem eu aqui, para manejar um negócio desse, o que vai acontecer comigo? Provavelmente eu me mate com a minha própria espada. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Se você não souber usar, você se mata com isso. Se você quiser ser revelação de Deus com a sua mente, se eu quiser conhecer a Deus pelo meu conhecimento humano,
provavelmente eu vou usar a espada de uma maneira errada e vou me matar. Se eu conhecer a Deus somente na letra, somente numa revelação humana, querido, isso se torna muito perigoso para mim, principalmente para mim. Mas se eu for conhecido por Deus, pelo Deus da armadura, se eu tiver intimidade com Ele, a gente maneja aquilo ali, ó. A hora que precisar golpear para trás, golpeia para trás. A hora que precisar girar um negócio, gira o negócio. Como diz Paulo para Timóteo, feliz o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Não maneja de qualquer forma, maneja bem. É alguém apto. Eu queria convidar a equipe de louvor para subir. Você vai ser feliz, querido, se você manejar bem, além da sua mente humana. Acho que alguém postou alguma coisa. Foi você, Luquinhas, que postou alguma coisa hoje, que eu comentei lá? Eu comentei lá, né? Qual que era a postagem mesmo? Refresca a minha mente aqui. Obrigado, glória a Deus. O Luquinhas postou, diga a verdade e só ficará perto de você quem não tem problema algum com ela. Eu concordo 200.000% com essa frase. É uma verdade, né? Lutero dizia assim, como ele fazia parafraseando com o livro de Romanos, né, a carta aos Romanos, ele dizia assim, que a verdade, ela é a qualquer custo, não se negocia a verdade. A paz é se possível, né, que o apóstolo Paulo fala no que depender de vós, Romanos 14:8, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens, no que depender de vocês. Ou seja, é impossível você ter paz com todo mundo, mas ele dizia, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Toda vez que você falar a verdade, quem tem problema com a verdade, vai ficar muito, muito, muito longe de você. Amém? Quantos concordam comigo? Né, a pastora Dani, a gente sempre fala, né, Dani, que verdade não tem como você achar legalzinha a verdade. Ou você ama a verdade, ou você odeia. Né? É assim ou não é assim? Não tem como, não existe meia verdade, né? Só existe uma verdade. Porém, acho que eu comentei lá dizendo algo que eu aprendi, porque eu usava isso como um pretexto para sair batendo em todo mundo. Então, por muitas vezes, eu ainda preciso ser tratado em muitos desses pontos, porque é muito difícil pastorear uma igreja. Muitas vezes, a maneira como eu coloco a verdade, eu estou cortando para o lado errado. Porque a palavra de Deus diz lá em João, que dizendo que Jesus veio cheio de graça e verdade. Jesus não veio só em verdade, mas ele veio em graça e verdade. É a verdade a qualquer custo, irmão? É a verdade a qualquer custo. É conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, é conhecer as Escrituras, mas lembre de uma coisa, o conhecimento que nós temos aqui pelo amor, que constrói as coisas, é cheio de graça e verdade. A verdade, ela é muito dura, né? A verdade machuca. Quem gosta de ouvir umas boas verdades? Ninguém gosta, dói em mim também. Quando nós somos confrontados por alguma coisa que nós estamos errados, dói ou não dói, gente? Você sabe que você está errado, mas ser corrigido é muito ruim, é terrível, né? E como pai, quem é pai também, a gente que pastoreia também, ter que corrigir é mais duro ainda, viu? Ter que corrigir é pior ainda, porque você vai ter que ir lá com o chicote e dar na orelha do cara, dói, para a gente é ruim, quando eu preciso disciplinar um filho meu é terrível, mas como que nós conseguimos consertar as coisas? Com algo chamado graça. Você pega aquele negócio espinhudo, que é a verdade, que é espinhudo mesmo, e coloca ali, num bercinho ali, cheio de estopa, cheio de algodão, faz um belo do embrulho para aquilo, então você leva aquilo com verdade, que dói, mas em graça. Amém? Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos, mas nós precisamos primeiro conhecer a graça de Deus, nós precisamos ter a revelação da palavra dEle, e da presença dEle que vem pelo Espírito de Deus. Tiago diz assim para nós, que se tem alguém falta de sabedoria, o que deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá livremente. Você não consegue entender alguma coisa, ora a Ele, sem dúvida, né? Que alguém que duvida não recebe nada. Mas se você ora com fé, Ele vai te dar sabedoria. Mas depois ele fala que essa sabedoria é sintomática. Ele diz que a sabedoria que vem do alto é antes de tudo o quê? Humilde. Porque ela não é uma sabedoria de conhecimento simplesmente de uma verdade fria, nua e crua. Ela é uma revelação de uma sabedoria que pelo amor vem em graça e verdade. Quantos querem conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Quantos querem? Quantos querem ter essa verdade revelada dentro de si? Não como o pastor Neto conhece agora de doenças do sistema digestivo, mas conhecer a palavra de Deus pela operação do Espírito Santo, revelando a ele e a você cada coisa. Quantos querem conhecer?
Salmo 25:12 diz assim que se alguém teme o Senhor vai te instruir no caminho que você tem que escolher. Olha que coisa doida. Continua dizendo assim que os segredos de Deus são para aqueles que o amam, são para aqueles que o temem, são para aqueles que buscam a face dele, são para aqueles que têm amor a Deus, querido. Então assim, nós podemos nos enganar nessa caminhada, é claro. Nós podemos tropeçar por ausência de conhecimento ou por excesso de conhecimento, é claro, irmãos. Para isso está a graça aqui. Para isso está aqui Deus querendo nos consertar, nos colocar no prumo, nos alinhar, nos guiar para o propósito dele. Algumas vezes como ele fez com Jonas, jogando a gente no mar. Algumas vezes como ele fez só com Pedro ali, sentando na beira da fogueira, com peixinho, com pãozinho, falando: você me ama, Pedrão? Então bora lá. O fato é que ele quer te consertar, irmão. O fato é que ele quer me guiar na verdade, me guiar a toda a verdade. E se você o ama, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Que você fechasse seus olhos e dissesse para ele: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser achado em ti. Eu quero ter uma experiência real com o Senhor, que não depende do conhecimento humano, que não me torne um senhor do saber, mas que me torne um construtor, que me torne um edificador, que faz com que eu seja uma ponte para que as pessoas cheguem até ti. Senhor, me ensina a te conhecer, me ensina a ser conhecido por ti, Senhor. O que é isso, Deus? Eu quero entender. Senhor, o pastor pregou, mas parece que eu não entendi, está obscuro para mim, me dá sabedoria. Comece a falar com ele.